Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente para a reforma íntima. Para quê? Para a gente ajudar a construir um mundo melhor. Na espiritualidade, no espiritismo, a gente fala que o mundo está passando do período de provas e expiações, um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração, ou seja, estamos no meio de uma transição planetária. Mas quando a gente olha para o viés da ciência, na década de 60, 70, começou uma nova ciência chamada ecologia, que estudava a interação dos homens com o meio. E entre essas ecologias existia a ecologia humana, que é a nossa relação entre nós como espécie, tudo que nos afeta, tudo que nos envolve, para que a gente tenha as relações que a gente tem conosco, com a sociedade, com os grupos próximos, família, trabalho e com o meio ambiente. Partindo do princípio, e com a espiritualidade, partindo do princípio que quando a gente está conectado com a nossa essência, quando a gente está conectado com a nossa espiritualidade, a gente se torna pessoas melhores para todos ao nosso redor. Então, aqui é um canal que fala sobre cultura de paz. Como a gente pode fazer para ajudar a construir esse mundo regenerado? Primeiro, a gente tem que regenerar nós mesmos. E aí tem esse viés espiritual, que faz o estudo dos evangelhos, dos textos espirituais, desse conteúdo, desse universo mais do invisível, mas também tem a parte prática que já tem muita gente colocando a mão na massa para poder construir um mundo melhor. E o nome disso é cultura de paz. É, dentro da matéria, disciplina, ciência, ecologia, tem uma vertente chamada educação ambiental, que é para sensibilizar as pessoas, para fazer que as pessoas se tornem conscientes dos seus atos, e para que essa revolução seja de dentro para fora, para que a gente transforme o mundo que a gente vive, transformando a nós mesmos. E dentro dessa vertente tem a ecologia humana e a cultura de paz. Então, quanto mais a gente estuda isso, eu vou tentar trazer em vários vídeos aqui do canal. Espiritualidade e ciência não precisam brigar entre si, mas elas conversam entre si. Tem várias coisas, né, que a espiritualidade fala, que a ciência fala também a mesma coisa, só que numa linguagem diferente, numa abordagem diferente, mas elas falam a mesma coisa. Ou seja, estamos caminhando para a evolução e vamos chegar a já está determinado aonde nós vamos chegar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. O caminho que nós vamos trilhar é opcional, mas aonde nós vamos chegar, que é chegar à perfeição, a espíritos puros, todos nós chegaremos. Até hoje, a pessoa mais perversa aqui da Terra, Deus tem paciência com ela, Deus ama ela tanto quanto ama todos o ser mais iluminado. Só dá tratamento diferente, porque um precisa aprender com a dor, o outro já é capaz de aprender com o amor. Mas todos nós, sem exceção, estamos destinados a sermos espíritos perfeitos. Daqui a várias encarnações, daqui a vários milênios, mas por enquanto, o que a gente já tem a respeito, que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, hoje eu vim cá nesse enfoque mais teórico, mais científico, trazendo coisas práticas que pessoas já estão colocando em prática para ajudar a fazer do mundo um lugar melhor, dentro da educação ambiental, dentro da cultura de paz. E hoje eu vou dar continuidade para o estudo do livro A Era do Impacto, o movimento transformador massivo da liberdade das novas economias, dos empreendedores sociais e da consciência da humanidade. E vou deixar aqui nesse vídeo aqui o card aqui em cima. Aqui, o card aqui em cima do documentário que eu vou deixar ao longo da leitura de todo esse livro, chama Quem Se Importa, que é um documentário que fala sobre empreendedores sociais. É um livro, um filme muito inspirador. Não que as pessoas que vão assistir vão abrir uma ONG, mas é para a gente já começa a tomar consciência que todos nós, sem exceções, causamos um impacto aqui na Terra só por existir. Então, a partir do momento que a gente toma consciência que a gente causa esse impacto, a gente começa a escolher conscientemente deixar um impacto positivo aqui na Terra. Esse documentário deixa bem claro. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, eu quero mudar o mundo, eu quero salvar o mundo. Não, você não vai conseguir resolver o problema da guerra da Ucrânia, você não vai conseguir acabar com as bombas atômicas. A melhor maneira de começar a melhorar o mundo é melhorar nós mesmos. E aí a gente pode ter, a gente não tem
influência nenhuma sobre o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, nos Estados Unidos, na Índia, na Palestina, Israel, Paquistão, na África, nesses países que estão em guerra, mas a gente tem alcance aonde? Na nossa casa, na nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Então, assim, uma máxima da educação ambiental é pensar localmente, agir globalmente. Então, o que que eu posso transformar minha realidade aqui que vai causar um impacto, se somar vários pequenos impactos, vai causar um impacto grande no mundo. Então, é aquela coisa, nós nos melhorando, nós fazendo a reforma, a gente fazendo a reforma íntima, não é que a gente vai deixar o mundo perfeito, mas se cada um melhorar um pouquinho de si, o mundo já vai ficar um lugar melhor. E quando a gente soma vários pequenos impactos, a gente tem um impacto de alcance longo. Esse documentário maravilhoso, assistam. Quem se importa, tá aqui o card. É, ele conta justamente isso, que pequenas iniciativas locais têm um impacto gigantesco na humanidade. Então, bora estudar. Esse livro aqui é inspirador também. Espero que vocês gostem. Capítulo 2, a melhor época da humanidade. Como assim a melhor época da humanidade? Tem tanta guerra, doença, tristeza, as pessoas estão cada vez mais desconectadas, egoísmo, uma loucura, violência. Gente, nós estamos vivendo na melhor época da humanidade. Se a gente for olhar para nós há 2.000 anos atrás, nós éramos bárbaros, puxávamos as mulheres pelo cabelo e apedrejávamos as pessoas. A pessoa só porque nascia defeituosa, ela já era considerada impura e pecadora. Os excluídos eram constantemente excluídos. Hum, regras religiosas eram dogmas, as pessoas não tinham liberdade de falar o que pensavam. Hoje em dia, a comunicação está instantânea, a gente tem a bênção da internet, que a gente pode se unir com pessoas por afinidade. No mundo espiritual, as pessoas se unem por afinidade, os espíritos se unem por afinidade. Tudo é vibração, sintonia, e frequência. Aqui na Terra os opostos se atraem, mas na internet a gente é atraído por um conteúdo que nos atrai. Apesar da distância física, a gente é atraído por um conteúdo que nos atrai. Hoje a gente não tem que mais se preocupar com sobrevivência, com segurança, com alimentação. Se eu quero fazer uma comida, eu vou no supermercado, compro a comida que outra pessoa produziu, a minha casa, quando eu vou sair, quando eu voltar, minha casa vai estar no mesmo lugar, a família vai estar lá. Em épocas, pouco tempo atrás, não existia isso. A pessoa se alimentar, ela tinha que plantar, ela tinha que cultivar, ela tinha que cuidar dos animais, ela tinha que caçar. Então, assim, a humanidade nunca teve tanta facilidade. Nós estamos na melhor época da humanidade. Se a gente não consegue enxergar isso, é porque a gente está muito preso a discursos ultrapassados, cristalizados, vivendo no passado, sem se dar conta do potencial do aqui e agora. Mas que as conquistas que a gente já fez ao longo da humanidade, escravidão, há séculos atrás, era normal as pessoas tratarem os outros como escravos. Vinham navios da África para cá, mais de 2/3 morriam para chegar aqui. E assim, as pessoas na época falavam é impossível acabar com a escravidão, mas um grupo não se conformou com isso, foi lá e acabou com a escravidão. Então, por que que a gente tem que se conformar com essa cultura de violência do jeito que está? A gente tem informação, a gente tem conhecimento, nosso espírito já reencarnou várias vezes. A gente está no momento histórico da humanidade, que é a transição planetária. Toda a espiritualidade está nos amparando para que a gente faça a transição da melhor maneira possível. Mas caso a gente não aceite, vai vir dor, vai vir restrição, vai vir sofrimento. Assim como veio a pandemia, para fazer muita gente despertar e para olhar para o que era essencial, para aprender a ser mais generoso, para combater o principal vírus da humanidade, que é o egoísmo. Então, assim, nós nunca tivemos tantas possibilidades de fazer coisa boa. E tem muita gente boa na Terra. Tem muita gente preocupada em querer ser melhor, em fazer o bem. Acontece que isso não dá ibope. Não é uma notícia que chama a atenção ainda, mas a quantidade de pessoas boas no mundo preocupadas em fazer o bem é gigantesca. Então a gente não pode se deixar contaminar por essas notícias pessimistas, mas procurar olhar o que está sendo feito de bom no planeta e começar a fazer parte da solução.
começar a fazer coisas boas, porque a partir do momento que a gente começa a fazer, a gente é naturalmente atraído por pessoas que estão na mesma sintonia, frequência e vibração. A gente começa a ver que tem outras pessoas fazendo tanto quanto a gente começa a enxergar o bem no outro. Vamos nos conectar, vamos nos unir. A ideia desse canal aqui é compartilhar conhecimento. Também estou no meu processo de aprendizado. Muitas coisas que eu leio, eu ainda não consigo colocar em prática, mas já nasce aquela sementinha, aquela vontade de querer fazer mais. Ó, existe algo mais que dá para ser feito. Então é isso, a gente não se acomodar com o estado atual da humanidade, sendo que já tem muita gente fazendo e muita coisa para ser feita. E quando a gente olha para as coisas erradas que estão aparecendo, não é para a gente ficar com revolta. Vamos mudar a narrativa, vamos mudar a maneira como a gente interpreta os fatos. As coisas erradas, elas precisam vir à tona, porque se elas não vierem à tona, a gente não vai saber o que precisa ser consertado. Então, a partir do momento que a gente toma consciência, a gente começa a pensar em soluções para aquele problema, se a gente não perder tempo reclamando e resmungando. Então vamos ler? Ó, capítulo 2: A melhor época da humanidade. Percebi também que estamos vivendo na melhor época da humanidade, nossa melhor oportunidade enquanto espécie, e esse é um dos temas desse livro. É, como veremos, o que diz a voz da melhor investigação histórica e das estatísticas mais objetivas. Infelizmente, porém, como comprovam as diversas mídias, nós, seres humanos, tendemos a nos sentir atraídos por notícias ruins. Jornais, revistas, noticiários televisivos, posts nas redes sociais vendem mais, geram mais audiência, muito mais likes e são mais rapidamente consumidos, engolidos e compartilhados se trouxerem alguma desgraça ou má notícia. Talvez por isso muitos possam dizer que evidenciar empiricamente as conquistas da humanidade como uma tendência vitoriosa para o ser humano seria uma tolice. Será? Afirmam isso, em primeiro lugar, porque esse tema desafia o senso comum, que não se confunde com bom senso. Se a voz da maioria fosse prova de verdade, o povo não teria escolhido Barrabás ao invés de Jesus na hora de crucificá-los. Então, não caia nessa asneira de achar que a voz da maioria é voz da verdade. Nunca, jamais. Muitos de nós acreditamos piamente que estamos na pior versão da humanidade. Guerras, ameaças, corrupção, fome, terrorismo, câncer, depressão, desemprego estão na paisagem mental da maioria dos cidadãos, impiedosamente bombardeados e vitimados pela rica pauta catastrofista da imprensa em geral e das mídias sociais. É o instinto de negatividade a que se refere Hans Rosling. Em segundo lugar, porque muitas pessoas têm saudades de épocas passadas, tempos que imaginam ter sido muito melhores. É a síndrome da retrotopia, como coloca Zygmunt Bauman em sua última obra antes de morrer. Falecido em 2017, esse autor muito admirado e grande crítico social deixou um legado de pessimismo líquido, retoricamente impecável, mas imerso em desgraças pontuais que não revelam a grandiosidade da espécie humana. Para Bauman, nossa civilização não conseguiu amestrar o animal que se aloja dentro de todos nós. Desculpa. O animal obesiano dentro do ser humano emergiu de reforma moderna de maneiras indômitas e intactas, em seu formato prístino e potente, cru, rústico, rude, grosseiro, os quais o processo civilizatório conseguiu invernizar e ou terceirizar, como no caso da transferência de exibições de agressões de campos de batalha para campos de futebol, mas não reparar e menos ainda exorcizar. E prossegue. O animal resta à espreita, pronto a eliminar a camada terrivelmente fina de decoro convencional, antes destinada a ocultar o feio que é subjugar e conter o sinistro e sanguinário. Essa é a visão do Bauman. Aquela coisa que hoje em dia está todo mundo líquido, gasoso. Tem muito disso, mas tem muita gente se aprofundando também. Prova disso é que nós estamos aqui fazendo um estudo mais aprofundado, um estudo mais elaborado. Se a gente pesquisar no YouTube, aqui tem vários vídeos com mais de 30 minutos, com mais de 40 minutos, lives com mais de uma hora, e as pessoas assistindo. Não é só aquele conteúdo líquido que está pegando as pessoas. Tem também, mas a gente não pode generalizar que é só isso que existe.
Bauman, em sua retrotopia, morreu no cárcere do tempo como prisioneiro do século XX. Por assumir visões como essa, alguns prefeririam estar vivendo ainda na vibrante década dos Beatles, quando o segregacionismo ainda era lei. Pois é, nos anos 60, negros não podiam andar no mesmo ônibus que os brancos. Como assim? Vocês querem voltar para essa época? Outros na charmosa Belle Époque ou nos 30 Glórios, quando cavaleiros educados morriam em duelos ou prefeririam ser revolucionários na Revolução Francesa, tempo do médico humanista Joseph Ignace Guillotin. Alguns adorariam viver como os imperialistas romanos, participar de orgias e usar o gládio. Talvez existam os que desejassem voltar à pseudodemocrática e escravagista Grécia Antiga para venerar etilicamente o deus Dionísio, ou Bacchus, entre os romanos, e desfrutar de conversas peripatéticas com Aristóteles. Aí eu discordo. Para Aristóteles não tinha nada de patético. Ultimamente, tenho ouvido até dizerem que desejariam ter o estilo de vida como os dos musculosos conquistadores e violentadores vikings das séries de TV por assinatura. As pessoas contam uma história, só um lado da história, e todo mundo começa a romantizar aquilo. Fala, nossa, aquela época que é boa, que era boa, eu queria voltar naquela época, sem se dar, sem agradecer e sem valorizar tudo que nós temos atualmente. Os mais radicais querem voltar a viver nus, felizes caçadores-coletores em harmonia com a generosa Mãe Natureza, completamente isolados de nossa cruel civilização. Essa seria a liberdade total, a liberdade natural, o retorno ao paraíso perdido, a retrotopia perfeita. Por esses e outros motivos, me disseram que seria perda de tempo escrever sobre as conquistas da humanidade, sobre o empreendedorismo social e as oportunidades da nossa era do impacto, quando o que realmente as pessoas preferem são as derrotas da nossa espécie, seus desatinos e ignorância. Para algumas pessoas, as derrotas coletivas, as falhas colossais da experiência civilizatória serviriam para justificar nossa infelicidade individual, nosso desconcerto em relação ao mundo. É uma visão do tipo: parem o mundo que eu quero descer. Mas não creio que seja uma tolice descrever nossas possibilidades reais de ação, nossos avanços materiais e conscienciais, como fazem Hans Rowling, Steven Pinker, Ken Wilber, Miriam Leitão, entre muitos outros, porque o problema é que a má informação, déficit informacional, gera enorme dificuldade comparativa e isso nos convence de que somos uma espécie derrotada. Como disse em off a narradora do filme Quem se importa, a apatia e a ignorância são nossas piores inimigas. Pretendo aqui combater ambas. Se Bauman acreditou que existe apenas uma fina camada a nos separar da barbárie, Hans Rowling criou gráficos dinâmicos, espetaculares, robustos para mostrar nossos grandes avanços como sociedade em termos de riqueza, saúde, educação, arte e cultura. Não é uma camada fina, mas sim muitas e muitas camadas de civilização que interpusemos entre nosso atavismo animal, entre a vida carniceira do bestial sapiens de 200 mil anos atrás e nossas conquistas contemporâneas. Se Bauman nos viu como sanguinários à espreita, Steven Pinker escreve uma obra monumental para evidenciar, por meio de pesquisa sólida de fontes paleontológicas e históricas, que, apesar do equivocado senso comum, vivemos a época mais segura de todos os tempos, com menos mortes violentas e menos guerras do que qualquer outro período. Tanto é que quando acontece alguma guerra, chama a nossa atenção. Antigamente era comum as pessoas viverem em guerra o tempo inteiro. Enquanto Bauman descreve a nós mesmos como seres crus, rudes, rústicos, grosseiros, tribais, Ken Wilber se utiliza da meta-análise da psicologia social, intercalando milhares de estudos do Ocidente e do Oriente, para concluir que estamos na etapa mais avançada da consciência humana, uma consciência global, que segue superando os grilhões do egocentrismo e do tribalismo. Gente, nós estamos numa época muito privilegiada. Somos abençoados de estarmos encarnados aqui agora.
Em seu livro História do Futuro, a experiente jornalista Miriam Leitão percebe a importância de nosso momento atual. Nenhum outro tempo de nossa história reuniu tantas condições favoráveis para nós quanto o século XXI. Que nos apressemos, há muito a fazer. O futuro está sendo escrito. Meu objetivo nesse livro é mostrar que não há retórica que sobreviva aos fatos. Má informação e retrotopia acabam por ter um efeito congelante, capaz de paralisar nossas melhores possibilidades colaborativas. Precisamos dessas possibilidades de ação e temos de nos apressar, porque, embora comprovadamente sejamos a melhor versão de nós mesmos, há muito ainda a ser feito. Essa parte eu adorei. Eu concordo muito com ele. E assim, a gente não tem o hábito de olhar e ver tudo que a gente já tem de bom. Ficar olhando para o passado, é a narrativa. Vence, não é, o lado vencedor sempre conta a história dele, né? Só que é a narrativa que a gente está aceitando para nós. Nós já temos consciência o suficiente, a gente tem informação, a gente tem internet para poder escolher qual narrativa a gente quer aceitar para nós. Por que que a gente vai escolher essa narrativa catastrofista? Gente, nós temos tantas possibilidades. É necessário ser otimista, porque muita coisa já foi feita, muitas conquistas já foram feitas. É claro que à medida que vai surgindo coisas novas, vão surgindo problemas novos, mas as pessoas estão cada vez mais empenhadas em resolver os problemas, de uma forma real. Muita coisa a gente ainda não dá conta de fazer, mas não é que nós vamos viver num mundo perfeito. Aqui dá para fazer muito com o mundo que a gente está, dá. Não podemos ignorar que vivemos na época de maior produção e acumulação de riqueza da humanidade, nem que a desigualdade de recursos e de oportunidades é um mar terrível. Um relatório da Oxfam, denominado Uma Economia para os 99%, nos informa que, desde 2015, o grupo dos 1% mais rico entre os seres humanos detém mais riqueza que o resto da espécie e que o patrimônio de apenas 8 indivíduos é igual ao da metade mais pobre do mundo. Olha que loucura isso! De acordo com a Organização Mundial da Saúde, somos 2,2 bilhões de pessoas com sobrepeso e 850 milhões de indivíduos que passam fome. Enquanto 4 bilhões de pessoas utilizam smartphones, 800 milhões de pessoas não contam com eletricidade, diz o Banco Mundial. No plano ambiental, a economia extrativista está exaurindo nosso planeta, colocando em risco as gerações futuras. O painel intergovernamental de mudança climática da ONU alerta que uma catástrofe ambiental está se avizinhando, caso o planeta sofra um aumento médio de temperatura superior a 2 graus. É a emergência ecológica que não pode mais ser tratada como mera externalidade, como gostariam muitos economistas. Ao mesmo tempo, 175 países do mundo já reconhecem o problema e estão se engajando na solução. Tristes paradoxos do nosso bissecular modelo de desenvolvimento utilitarista. Penúria e abundância, fome e sobrepeso, carvão e sol, escuridão e luz. O que proponho nas linhas e entrelinhas desse ensaio é uma autorreflexão. Quem se importa? Estamos paralisados pela vertigem da velocidade do mundo contemporâneo, caminhando para lugar nenhum? Acreditamos que não temos um caminho a seguir? Tomamos nossas próprias conclusões ou decisões? Ou preferimos o conforto de terceirizar o problema? Somos capazes de construir o futuro ou preferimos habitar o passado? Claro que temos problemas econômicos, problemas de design de um mercado que descartou a ética humana e ecológica. Está cada vez mais presente a percepção de que o socialismo perdeu, mas o capitalismo não venceu. Isso significa que existem alternativas. A questão é que não podemos mais acreditar levianamente em velhas soluções, ora centralizadas em estados, ora em corporações, ou mesmo em universidades ou igrejas, ou ideologias totalitárias, o que não quer dizer a falência do animal humano. Ao contrário. E essa coisa assim, eu vou fazer um adendo aqui, um puxadinho. O Brasil, como bem sabe, é um dos países que mais se arrecadam impostos no mundo. Está entre os 10 países que mais arrecadam. E nós conseguimos, agora nesse ano de 2025, chegar no ranking, o primeiro lugar, do primeiro país que menos devolve impostos para a população. E isso porque tem Bolsa Família, tem Vale Gás, tem Vale Gás. Mas não é isso que a população quer.
A população quer saúde, quer segurança, quer desenvolvimento, quer economia, quer infraestrutura, saneamento básico. Então, não é só arrecadar imposto, mas é trazer benefícios reais para a população. E nós chegamos nesse triste ranking de ser o primeiro país no mundo que menos devolve os impostos para a sua população. Então, existem problemas? Existem. O Estado que vai resolver? Não. É o capitalismo que vai resolver? Não. Estamos buscando alternativas. E o empreendedorismo social é uma dessas alternativas que nós estamos buscando, porque não existe nada mais poderoso do que a sociedade civil organizada. Ela é capaz de mudar a realidade de uma cidade, de um estado, de um país, do planeta inteiro. Quando a gente se organiza em prol de um objetivo comum, a gente consegue coisas inacreditáveis. Não existe o impossível. A solução depende de cada um de nós. Essa frase que um dia pôde ter parecido tola, um mero mantra de livros de autoajuda, hoje finalmente é real. Nos últimos anos, cada um de nós ganhou uma parcela de poder realizador que nunca teve. Jamais nossa capacidade de opinião, ação, participação e colaboração em escala para mudanças sistêmicas foi tão grande. As tecnologias digitais reconfiguraram nossos padrões de comportamento. Em nossos bolsos estão abertas pequenas janelas de informação, conhecimento e ação. Smartphones se tornaram extensões do nosso cérebro de um modo que nenhum livro ou filme de ficção científica foi capaz de antecipar. Nem o drama psicogenético Gattaca, bem ao gosto do futuro aterrador descrito por Homo sapiens, Harari, tampouco o distópico Blade Runner de Ridley Scott, com seus charmosos androides pseudo-humanos, conseguiram nos fazer vislumbrar as possibilidades que vivemos hoje. Atualmente, mais da metade dos seres de nossa espécie é dotada do poder da ubiquidade, que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e da onisciência, capacidade de saber de tudo. Pois é, gente, olha só que loucura. A gente é onisciente, a gente pega o telefone, dá um Google ali e a gente é capaz de ter todas as informações. Chat GPT, inteligência artificial. E essa coisa da gente estar em vários lugares ao mesmo tempo. Olha só, estou gravando um vídeo aqui e eu posso estar aqui na minha casa, eu posso estar em vários outros lugares que eu não faço a menor ideia aonde o meu vídeo vai chegar. Então, olha que loucura. Não por meio de uma bola de cristal, mas de algo ainda mais poderoso, uma disruptiva tela de cristal tecnológica. Nela podemos assistir em tempo real ao que se passa no mundo. Nessa tela mágica, a escolha pode ou não ser consciente, dependendo exclusivamente de nossa própria decisão. Nossa consciência é o único filtro capaz de fazer frente aos desafios criados por máquinas digitais e robôs algoritmizados, talvez programados para propósitos inconfessáveis. Como o mundo está mais transparente para o mal e para o bem, tanto exudando diariamente o que tem de ruim, quanto multiplicando tudo o que há de bom, que não é pouco, temos que eleger minuto a minuto o que vamos impulsionar. Egoísmo, etnocentrismo, utilitarismo, ódio, tribalismo e nacionalismo, ou compreensão, tolerância, amor, empatia, diversidade, colaboratividade e globocentrismo. Na dinâmica da hiperconexão, na lógica das conexões ecossistêmicas, cabe a nós, tão somente, impulsionar problemas ou coedificar soluções. Mais livres, mais informados, mais conectados e mais conscientes. Nossa responsabilidade com toda a humanidade aumenta. Nossas ações individuais se multiplicam com facilidade e contam agora mais do que nunca. A liberdade conquistada, física ou digital, não é o território do conforto, como pensam alguns, é o território da decisão, onde o pensamento, ao ser compartilhado, se torna ação massiva. Por isso e muito mais devemos agir. E a notícia boa é que podemos, devemos, porque estamos enfrentando problemas colossais e podemos, porque na última década ganhamos a capacidade de enfrentar esses desafios individual e coletivamente. Esse livro não trata de um otimismo ingênuo. Ao contrário, no presente ensaio, visualizo principalmente o grande quadro da evolução da humanidade, utilizando para isso uma complexa combinação de dados empíricos e teóricos.
Portanto, é importante ter em mente que fatos cotidianos como pobreza, ignorância, egoísmo, violência, desemprego ou desesperança, embora sejam relevantes e choquem nossos sentidos, não representam o todo da humanidade e nem mesmo expressam o estado atual de evolução em que nos encontramos. Para compreendermos nossas possibilidades, não podemos nos limitar à estreita visão de nosso horizonte pessoal. Precisamos de uma visão mais abrangente, complexa e sistêmica. Quando afirmo que podemos agir, não estou simplesmente formulando um enunciado moral, mas me proponho a compartilhar a experiência vivida nos últimos 8 anos de imersão em um universo novo, o universo do impacto, da ética do impacto social e socioambiental, que muda o mundo. E nesse novo universo reside a constatação e a proposta. Nos últimos anos, tive a oportunidade de acompanhar de perto iniciativas de impacto social em todas as escalas. Não paro de me surpreender com a capacidade dos empreendedores sociais, com seu extraordinário senso de propósito, com o quanto são sonhadores, ousados, obstinados e práticos. Em minha jornada pessoal, seja no universo corporativo, jurídico ou como escritor e professor, e mais recentemente na experiência vivida enquanto cofundador, co-criador, mentor e também investidor de diversas iniciativas de impacto social, encontrei centenas de empreendedores sociais que redefinem a maneira pela qual podemos resolver sistemicamente os complexos problemas da nossa sociedade. Aprendi que há milhares de empreendedores que definem seu sucesso não apenas pelo lucro que geram, mas principalmente pelo impacto social e socioambiental que perseguem em benefício de toda a sociedade. Empreendedores que não querem ser os maiores do mundo, mas os melhores para o mundo. Conversei com um inspirador banqueiro bengalês que desafiou princípios financeiros conservadores e edificou o maior banco para pessoas pobres do mundo, impactando milhões de seres humanos. Também estive com um brilhante financista espanhol que criou um paradoxal banco ético e liderou um movimento mundial que trata do dinheiro com consciência para impactar positivamente o mundo. Participei diretamente da evolução de uma startup de alto impacto socioambiental, formada por pessoas que decidiram mudar suas vidas para mudar o mundo e, utilizando nanotecnologia, construíram no Brasil a maior fábrica do planeta na produção de películas orgânicas fotovoltaicas, sustentáveis e recicláveis, capazes de gerar energia limpa e renovável em escala inimaginável. OPV, na sigla em inglês. Inscrevi-me em um aplicativo que utiliza chamadas de vídeo para ajudar cegos em suas tarefas diárias e acompanhei com surpresa como em 2 anos esse app permitiu que quase 3 milhões de voluntários pudessem auxiliar cerca de 150 mil deficientes visuais. Tinha muito mais voluntário do que deficiente visual. Isso me chamou muita atenção. Mas não são apenas as grandes iniciativas que contam hoje. E aí mora a diferença. Assistir ao nascimento e desenvolvimento de ideias transformadoras, iniciativas de todos os tamanhos, para todas as escalas de ação, capazes de descentralizar as soluções. A chave está aí, descentralização, liderança compartilhada. Né? Eu vou ler depois um texto, vou gravar um vídeo de um texto do que fala o que seria o ecossistema da cultura de paz, e um dos temas principais é essa, liderança compartilhada, descentralização. Sem precisar sair de minha cidade, convivi com jovens idealistas e estudiosos de mecatrônica que utilizam uma combinação brilhante de tecnologias como mecânica, eletrônica, agronomia e internet das coisas para distribuir e revolucionar a produção de alimentos do mundo. Participei da iniciativa de um pós-doutor, especialista em escorpiões, que criou um aplicativo baseado em localização satelital para conectar pessoas com algum tipo de deficiência com estudantes dispostos a ajudar. Uma ideia simples, transformadora, empática, inclusiva e inédita em todo o mundo. Vi meninos de 13 anos, hackers do bem, saídos da periferia de Curitiba, produzirem soluções tecnológicas para ajudar a NASA a combater incêndios florestais nos Estados Unidos. Eles nos contaram com naturalidade como criaram inovações que nenhum engenheiro aeroespacial havia sequer cogitado.
Uma loucura isso, né? Acompanhei o esforço de uma jovem designer desempregada que partiu literalmente do zero e criou um negócio social inovador que combina capacitação, geração de renda, empoderamento feminino e reciclagem de descartes da indústria têxtil. Em 3 anos, essa genial empreendedora social, praticamente sem recursos, ajudou mais de 600 famílias. Aí a gente fica colocando a culpa no dinheiro, né? Ah, eu não tenho dinheiro, por isso que eu não faço nada. Quem quer faz. As pessoas dão um jeito. Comovi-me com a história de uma mãe esmerada no interior do Paraná que transformou a dor de sua pequena filha em um inovador projeto de filantropia empreendedora que, por meio de impressoras 3D construídas por seu irmão, produz próteses de pequenas mãozinhas altamente funcionais e envia para crianças de todo o mundo que sofrem de agenesia de membros. Conheci um pai que, do indizível sofrimento pela perda de sua filha para uma doença hospitalar, retirou energia transformadora para criar um robô para unidades de terapia intensiva que hoje já salva 10 vidas por dia. Se não precisei ir longe para encontrar tantos exemplos de transformação, podemos realmente afirmar que somos destinados a ser roots, como sugeriu Bauman, enquanto alguns preferem enxergar um mundo de grosseiros nacionalistas, negociantes utilitaristas, xenófobos, tribalistas, líderes etnocêntricos, terroristas fundamentalistas e ditadores que se divertem enriquecendo urânio, eu vejo um universo de seres humanos empáticos, empreendedores conscientes, líderes integrais e cidadãos colaborativos atuando em rede e sistematicamente desfrutando possibilidades inéditas local ou globalmente. Os do primeiro grupo são prisioneiros do passado, da retrotopia. Os do segundo são os designers do futuro. Novamente, a escolha da sintonia cabe exclusivamente a nós. Mas então, como se relacionam histórias tão distintas e aparentemente distantes? Qual é a conexão entre o sofrimento criador de uma mãe que vive em uma pequena cidade do interior do Brasil e a inquietação de um economista que nasceu em Bangladesh e ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Há uma quantidade imensurável de fios invisíveis que entrelaçam todas essas histórias. Compreendi como o propósito de impacto social e socioambiental tem se constituído de forma cada vez mais massiva na nova ética global operada pela ação de seres humanos que movem a vida e o caldo da cultura que chamamos de mercado e que podem redefinir os rumos de nossa árdua trajetória no planeta Terra, reflexo de um novo nível de consciência da humanidade. Quando comecei a escrever esse livro, tive a certeza de que me encontrava diante de algo mais, de alguma coisa muito maior que o punhado de iniciativas eticamente responsáveis. Ao escrevê-lo, descobri que todos esses acontecimentos, aparentemente anômalos, não são isolados. São ocorrências relacionadas a um momento histórico global, uma era de transição planetária, um momento auspicioso para a nossa espécie. Encontramos-nos em um ponto de inflexão que pode ser entendido a partir da força combinada entre várias conquistas que não podemos ignorar e as quais precisamos nos esforçar para compreender em toda sua extensão transformadora. A elevada condição de liberdade fisiológica, intelectual, cívica e consciencial, a liberdade pós-convencional de centenas de milhões de seres humanos, combinada ao acesso à tecnologia capaz de gerar inovação exponencial, constitui-se em uma inédita energia criadora que passa a ser utilizada por meio de novos designs cívicos e de negócios que propõem a reinserção da ética nas ações econômicas. É um gigantesco movimento transformador massivo que está em curso, acessível a todos e entretecido de fios invisíveis. É a era do impacto. Sejam bem-vindos à era do impacto, gente. Estamos na melhor época da humanidade. A escolha é nossa, com quem nós vamos entrar em sintonia. Com essas pessoas que estão presas no passado ou com essas pessoas que estão construindo o futuro. Nós escolhemos com quem nós vamos nos afinizar. A gente escolhe qual narrativa a gente quer contar. Então, o que que vocês escolhem para vocês? Tem muita gente boa no mundo. Vamos melhorar nós mesmos? Vamos impactar localmente as nossas ações?
Não precisa ser abrir uma empresa, abrir uma ONG. Vamos melhorar nós mesmos, vamos melhorar nossa família, nossa casa, nossa rua, nosso bairro, que talvez a nossa cidade, mas qualquer pouquinho que a gente melhora já é um pouquinho que a gente está contribuindo para a sociedade. Porque é bom a gente lembrar sempre, uma sociedade é feita por indivíduos que, quando não estão bem resolvidos consigo, também não conseguem ser bom para a sociedade, não conseguem ser bom para o outro, e para um conjunto de famílias. A unidade básica da sociedade é uma família. Então, quando a gente trabalha as famílias, a gente dá estrutura, a gente trabalha acolhimento, a gente trabalha aceitação dos sentimentos, validação, limites que também é necessário, educação, a gente está ajudando a construir uma sociedade melhor. Então, todos nós temos muito a fazer, todos nós temos muito a contribuir. É só cada um compartilhar aquilo que tem de melhor e não se omitir. Então é isso. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem. Esse texto é um pouquinho diferente dos outros textos do canal. Ele já é um viés mais prático, mas é espiritualidade, gente. Espiritualidade, o que que é? Conhecimento colocado em prática. É muito bonito a gente fazer um discurso aqui de melhorar, de reforma íntima, mas como é que isso pode impactar a nossa vida? Como é que isso pode impactar a vida das pessoas ao nosso redor? Colocando em prática. Vamos ser otimistas, estamos vivendo a melhor época da humanidade. Vocês vão se encantar com esse livro, com a proposta dele. Então, boa viagem e até o próximo. Fiquem com Deus.